Irmãos, irmãs, iniciamos o mês de outubro, mês dedicado às missões. E nós temos hoje, dia 1º de outubro, Santa Teresinha do Menino Jesus. Interessante como pode uma monja carmelita ser considerada padroeira das missões, juntamente com São Francisco Xavier. Então eu tomo a liberdade hoje, peço desculpas a vocês, eu não vou falar hoje sobre o Evangelho, mas eu gostaria de trazer um pouco da espiritualidade de Santa Teresinha. Santa Teresinha propõe um caminho espiritual de nos tornarmos como crianças. É a infância espiritual. E a doutrina espiritual de Santa Teresinha expressa de modo perfeito o ideal da humildade como virtude cristã. É uma pequena via, e assim ela está disponível e acessível às almas pequenas, como ela mesma diz. E esta pequena via para Deus não é a via necessariamente mais fácil, nem mais curta e nem direta, em vista de favorecer o acesso à santidade. É preciso não nos enganarmos. A sua pequena via é também a porta estreita do Evangelho, pela qual Jesus diz que poucas pessoas entrarão. Inspirada pelo Senhor, Teresa dá a esta via um novo impulso, fundado sobre o espírito da infância espiritual. Ela escreve assim: como sabeis, eu sempre desejei ser santa, mas, comparando-me com os santos, sempre constatei que há entre eles e eu a mesma diferença que existe entre uma montanha cujo cume se perde nos céus e o grão de areia obscura calcado aos pés dos caminhantes. Mas ao invés de me desanimar, eu disse a mim mesma: o bom Deus não poderia me inspirar desejos irrealizáveis. Posso então, apesar da minha pequenez, aspirar à santidade. Crescer me é impossível. Devo suportar-me tal qual eu sou, com todas as minhas imperfeições. Mas quero, contudo, procurar o meio de ir para o céu por um caminho bem reto, bem curto, uma pequena via inteiramente nova. Vamos pedir hoje, então, a intercessão de Santa Teresinha, para que nós também possamos assumir o nosso caminho e possamos ir ao encontro do Senhor que nos espera. O desejo de santidade surge no coração de Teresa ao mesmo tempo que ela faz a experiência da sua própria fraqueza. A pequena via surgiu como a única saída, a única possível na situação difícil em que ela se encontrava. De fato, experimentava em si um paradoxo. De um lado, sentia nela um desejo imenso de santidade. Por outro, faz experiência cotidiana e repetida da sua fraqueza e das suas imperfeições. Então hoje também vamos olhar, vamos reconhecer nossas fraquezas, o quanto precisamos da ajuda de Deus, mas não desanimemos. Teresa escreve, falando a respeito da sua experiência de fraqueza desta forma: o que me importa, meu Jesus, se eu cair a cada instante? Vejo assim a minha fraqueza, e isso é um grande lucro para mim. Vede, desta forma, aquilo que posso fazer,
e doravante sereis mais tentado de me carregar nos seus braços. Se não o fizerdes, é porque vos agrada ver-me por terra. Então não irei me inquietar, mas sempre estenderei para vós os braços suplicantes e cheios de amor. Não posso crer que me abandoneis. Justamente quando estavam aos pés de nosso Senhor, os santos encontravam a sua cruz. E nós sabemos o quanto Teresa sofre perdas, a sua enfermidade, tuberculose que vai tomando conta do seu corpo, as dores lancinantes e a experiência da noite escura da fé, onde ela não sentia mais a presença de Deus na oração. Mas ela persevera, porque ela tem claro para ela que o caminho dela é o amor. A sua vocação é o amor. Haverá uma alma mais pequenina, mais impotente do que a minha? Entretanto, por causa mesmo da minha fraqueza, aprove-te, Senhor, acumular os meus pequenos desejos infantis e hoje realizar outros desejos maiores que o Evangelho. Que Teresa nos ajude a trilhar esse caminho de descida, caminho de abaixamento, caminho de humildade, de nos tornarmos como crianças, totalmente entregues e dependentes de nosso Deus. A infância espiritual se caracteriza pela humildade, pela simplicidade, confiança e abandono. Que o Senhor nos ajude a podermos viver como Teresinha essa vocação para o amor. Ela queria realizar todas as vocações da igreja, tão pequena e com desejo tão grande. Que também nós possamos crescer no nosso desejo de servir a Deus. Que o Senhor nos abençoe por intercessão de Santa Teresinha, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.